Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Loyola e é com imenso prazer que, em nome de toda a comissão organizadora do evento, dou início à cerimônia de abertura do primeiro workshop de geotecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todos os inscritos pelo apoio e pela participação. Agradecer a todos os palestrantes por aceitarem o convite de estarem aqui conosco, dividindo seu tempo e seu conhecimento. Saudamos também a todos os professores aqui presentes e a universidade que apoiaram essa ideia e fizeram que esse evento online fosse possível. Agradecer também à empresa Mensurar Júnior, que é a empresa júnior de engenharia de agrimensura e cartográfica da Universidade Rural. E para dar abertura a este evento, iniciaremos com as palavras da professora doutora Cláudia Daza, que é a coordenadora do workshop. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todo mundo. Sou a professora Cláudia, do Departamento de Engenharia, do curso de Agrimensura e Cartográfica. Eu estou aqui com um enorme prazer para estar na abertura do nosso primeiro workshop de geotecnologias da UFRJ. Eu vou falar um pouco sobre esse evento. Foi um desafio para a gente, né? Nasceu do incentivo, da inquietude dos alunos por continuarem estudando, mesmo nesse momento que a gente está atravessando de pandemia, né, momento difícil, momento inusitado que estamos vivendo, eles conseguiram se juntar, conseguiram se organizar, e com a ajuda dos professores do curso e do departamento, conseguimos montar esse primeiro workshop, né, um workshop totalmente online, desafio para nós que estamos acostumados a todos os eventos presenciais, né, mas conseguimos chegar até aqui com mais de 600 participantes, o que nos deixa muito orgulhosos, tanto dos alunos quanto da comissão organizadora, né? Quero aproveitar esse momento também, que é um momento especial, um momento delicado que a gente está vivendo, para dizer que deve ter muita gente que quis participar desse evento, que queria estar junto, presenciar esse evento, e porque, por diversos motivos da pandemia, seja por problemas de saúde, seja por trabalho, porque estamos vivendo uma crise muito difícil, econômica e social, no mundo inteiro, eles não estão presentes. A essas pessoas a gente quer mandar toda a nossa energia e esperança e dizer que estamos todos juntos e que queremos continuar e temos a esperança de que tudo isso, um momento, vai acabar, né? É importante, nesse momento, a gente se abraçar virtualmente, se unir, se juntar e ajudar os mais vulneráveis. Também queremos mandar nossos sentimentos para todas aquelas pessoas que, infelizmente, perderam algum ser querido, algum amigo querido. É um momento bem complicado e esperamos que tudo isso passe. Quero também salientar todos os agradecimentos que a Larissa falou, principalmente à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, agradecer à plataforma SED, que nos apoiou bastante, à Pró-Reitoria de Extensão e a todo o pessoal do curso, do Departamento de Engenharia e à Universidade de forma geral. Dessa forma, eu quero também dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes conosco, desejar que esse evento seja um aprendizado para todos nós, desejar que aproveitem muito do evento, né, que peguem todos os contatos, que conversem bastante, que mandem todas as suas perguntas. Estamos muito felizes de ter chegado até aqui, esperamos que esse evento seja um sucesso para todo mundo. Dessa forma, eu vou passar a minha fala para o professor Dr. João Barreto, que é o chefe do Departamento de Engenharia. Muito obrigada a todos e bom evento. Boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao evento, primeiro workshop de geotecnologias da UFRJ, né? Aproveitando e agradecer também à comissão organizadora pelo convite. Entendeu? Ok.
Boa tarde a todos. Eu sou o professor João Barreto, chefe do Departamento de Engenharia da UFRJ. Agradecer a todos a presença no primeiro workshop de Geotecnologias, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aproveitar também para agradecer o convite para estar participando da abertura do evento, vindo da comissão, né? E não vou me prolongar muito nas palavras, né? Mas a gente sabe os desafios que acercam o nosso atual momento, é um momento de pandemia, onde o medo tem tomado conta grande parte da população. A gente está passando aí por grandes desafios, sejam nas questões de ensino, pesquisa e extensão, né? E, consequentemente, acredito eu que em momentos difíceis, né, cabe a nós fazermos a diferença e não ficarmos acomodados nesses momentos e permanecer nessas dificuldades. Então, agradeço novamente a presença de todos, desejo que o evento seja um sucesso, que todos possam usufruir da melhor maneira possível de todas as palestras, todos os questionamentos que porventura possam vir aos debatedores, aos palestrantes, e, consequentemente, já venho também aproveitando a oportunidade, dentre todas as ações que as universidades federais, em especial a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, têm feito com relação aos seus eventos, né, pela dificuldade, a impossibilidade desses eventos serem presenciais, né, a universidade tem utilizado as ferramentas remotas para a realização desses eventos. Então, venho também aproveitar e informar, né, a todos os presentes que em breve já será organizado e realizado o segundo simpósio das engenharias, com data a ser confirmada, que já foi feito um evento esse ano, que foi de grande sucesso, como o nosso workshop também será, e, consequentemente, esse segundo CIPEM tem uma temática muito importante, principalmente nos dias atuais, que é a presença da mulher nas engenharias. Então, de qualquer forma, já fica o convite feito para todos, né? Procurem o CIPEM nas mídias sociais, Instagram, Facebook, e agradeço a todos aí e desejo um bom evento. Obrigado. Foi? Pode
Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Leôncio. Eu sou professor do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Vamos dar início à nossa primeira palestra. Lembrando que a comissão organizadora ela está em contato direto com vocês, inscritos, no e-mail. Então, revisem a caixa de e-mail, revisem a caixa de spam, e para quem tem alguns provedores, vai também para a caixa de promoções. Então, fiquem atentos. Nós estamos mandando o link do canal para vocês terem acesso. Também disponibilizamos nas nossas redes sociais, tanto no Facebook e no Instagram, o link para acessar a sala aqui no YouTube. Para dar início à sessão de palestras deste primeiro dia, gostaria de dar boas-vindas em nome da comissão ao palestrante Jorge Santos. O Jorge ele é bacharel em Geografia pela Faculdade Integrada de Ciência do Rio de Janeiro, técnico em Geoprocessamento e especialista em imagens de satélite. Ele falará um pouco sobre o sensoramento remoto. O Jorge tem produzido muitos conteúdos relacionados às geotecnologias, que tem tudo a ver com a nossa proposta, né? Que é um evento criado para essa área, além de ser criador dos sites de processamento digital e instrutor GIS. Jorge, em nome da comissão, gostaria de agradecer por aceitar o nosso convite e estar conosco nessa tarde. Lembrando, pessoal, que o formulário de presença está na descrição do vídeo, ficará disponível até o final da palestra. Fiquem atentos à palavra-chave. Boa tarde a todos, boa tarde à comissão organizadora, o pessoal da Rural, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Legal estar aqui mais uma vez. Para mim é uma satisfação muito grande falar de sensoriamento remoto, processamento digital de imagens, porque eu gosto muito dessa parte, na verdade. Acredito que você gosta também, por isso que você está aqui nos assistindo. Bom, eu não sei como é que está o quórum aí no YouTube, o pessoal assistindo pelo canal, mas vou deixar meu alô para todo mundo, que nós possamos realizar um excelente evento. Essa é a primeira apresentação de abertura, né, dos trabalhos que vão acontecer no evento da Rural, e a expectativa é grande. Vou startar aqui meu timer, que está na hora. Vou maximizar minha apresentação e vamos embora. Bom, essa é a minha marca Instrutor GIS, que você está vendo aí na sua tela. Eu já trabalho com geoprocessamento, sensoramento remoto há muito tempo. Trabalho desde 2007 com esse negócio. E ainda não aprendi tudo. Eu espero, com toda certeza, conseguir aprender mais e mais. Vamos começar nossa conversa falando sobre sensoramento remoto, obviamente, né? Mais especificamente sobre o espectro eletromagnético e o espalhamento de energia. E legal de participar dessa conversa que você vai começar a fazer algumas associações que eu acho que são interessantes. Lembrando que nós temos aqui a nossa palavra passe, que significa PDI. Para você que precisa desse tipo dessa senha, você pode ter acesso aí. PDI é a palavra-chave e vamos dar início aqui à nossa conversa. Primeiro, pela parte mais difícil que tem, né? É a pessoa falar dela mesma, né? Então, vou falar de mim mesmo. Hoje eu estou como instrutor de geotecnologias, porque eu comecei como técnico em geoprocessamento, aí fui até analista de geoprocessamento. Eu sou uma cria, como o pessoal diz, da iniciativa privada. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, nasci em São João de Meriti, e depois fui morar em Brasília, me mudei, né? A vida toma vários rumos, né? Fui para o Espírito Santo, também morei um tempo lá. Hoje eu estou residindo no interior de São Paulo, porque minha esposa é daqui, meu filho nasceu aqui, e a gente gosta do interior de São Paulo. Vocês também estão no interior do Rio de Janeiro, e
com certeza você já tem um hábito de, poxa, a gente está aqui no nosso interior, a gente conhece todo mundo, é bem legal, né? E com a internet a gente passou a conhecer mais pessoas ainda, não é verdade? Por isso que meu telefone que está aparecendo aqui, que também é meu WhatsApp, está com o prefixo de Brasília, que eu não troquei. Já tinha muito contato profissional lá em Brasília, o tempo que eu fiquei lá. E achei conveniente deixar esse telefone aí. Você pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, tem o meu e-mail também, é jorgepsantos@institutologis.com.br, onde eu faço o meu trabalho, conforme o meu amigo ali mencionou previamente. O meu trabalho é produzir conteúdo. Essencialmente, as pessoas gostam do que eu faço, que é a produção de conteúdo, né? Então, se eu mudasse depois, se eu fizesse outra coisa, as pessoas iam ficar tristes. Ah, Jorge, nunca mais você falou de conteúdo. O que aconteceu? Não é verdade? Então, estão aí meus contatos, meu site também. Você pode estar em contato e ali deixar o seu recado, ou conversar comigo mesmo pelo WhatsApp, né, pelo Telegram, tá, o mesmo telefone. E a gente pode desenrolar, entender o que você precisa e te ajudar. Então, vamos lá. O início da nossa apresentação, eu vou um pouco fundo, né, ali no sensoriamento remoto, de uma forma também que não tome muito seu tempo, mas não posso falar de uma coisa superficial sem nos fundamentos, não é verdade? Às vezes, eu até brinco aqui com o pessoal fala assim, não, vou começar o geoprocessamento, Jorge, comecei aqui, eu fiz o mapa tal, falei, você fez o mapa tal, legal. Então, no imaginário popular, né, geoprocessamento, processamento remoto, a pessoa já começa achando que são ciências, né? Caramba, estou estudando lá a ciência do geoprocessamento. Só que processamento remoto e geoprocessamento não são ciências, né? Ciência de verdade é a física, é a biologia. Geoprocessamento e processamento remoto são um conjunto de técnicas. Então a gente já começa a nossa apresentação desfazendo esse equívoco, nesse pequeno equívoco aí. Que ciência mesmo são as ciências da natureza, matemática, enfim. Por isso, eu preciso recorrer verdadeiramente aos fundamentos da ciência para conversar sobre o sensoriamento remoto, que são um conjunto de técnicas onde o objeto está à distância, né? E através dessa distância ele vai observar um determinado alvo. Então vamos lá, falando sobre a nossa conhecida radiação incidente. Eu tenho uma ilustração aqui, nessa primeira apresentação, onde eu tenho um pouco de texto ali, uma ilustração que ela já diz tudo que eu vou falar aqui. Você tem uma fonte de luz natural, que é o nosso Sol, e essa fonte de luz ela está projetando por todo o espaço. Então, tomando em consideração ali a Terra, parte da energia solar vai para a Terra. E qual é o comportamento da Terra quando ela recebe a energia solar? Parte dessa energia ela reflete, parte da própria Terra ela emite energia. Então você vê que a energia ou radiação, que são sinônimos, possuem suas propriedades, não é verdade? Então, ali está em inglês, ali, eu deixei em inglês até para ficar direitinho, né, da fonte de onde eu tirei esse desenho aí. Earth Radiation Components, ou seja, quem são os componentes da radiação terrestre? A radiação solar incidente. O que é a radiação incidente? É aquela que chega até o alvo, né? Então, a radiação incidente. E parte dessa radiação ela recebe, absorve, outras ela reflete, outras ela transmite. Então, são propriedades da radiação eletromagnética. Aí tem um textozinho que eu vou ler para você. Afinal, o que é radiação incidente? Para responder essa pergunta, devemos recorrer a alguns fundamentos de sensoriamento remoto, que trazem conceitos sobre emissão, absorção, reflexão, transmissão e espalhamento da energia ou radiação eletromagnética insistente. Porque, do ponto de vista da física, nós estamos sob a influência do instrumento conhecido como espectro eletromagnético. Sendo este um instrumento onde nós começamos a estudar as transformações que ocorrem no campo elétrico e magnético, então a gente está falando de ciência de verdade. Ciência física, né? O que é até difícil, a física é até difícil da gente, num primeiro momento, o aluno está lá na escola, até tem aquela brincadeira do movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme. As pessoas começam a estudar a física e às vezes a gente tem até uma certa resistência porque você não vê muita aplicabilidade naquele primeiro momento, na verdade. Você vê muita equação, você vê muito... É a matemática, mas é um pouco diferente, né? É bem conceitual
E você, naquele primeiro momento, você não vê aplicabilidade. Depois, quando você começa a crescer, você vê que aqueles fundamentos fazem todo sentido, não é verdade? Então, princípios físicos, você vê, quem estuda da física, a luz, por exemplo, não é a ótica, não é a parte da física dedicada ao estudo da luz. Isso vai, o sensoramento remoto depende essencialmente desses princípios verdadeiramente científicos, físicos, né? Como você deve saber, os satélites orbitais, ou seja, aquelas plataformas que estão na órbita do planeta, utilizam a luz de uma fonte natural, o Sol, cuja energia se propaga pelo espaço por meio de ondas elétricas e magnéticas. O primeiro momento do sensoramento remoto acontece quando os satélites coletam informações a partir da luz. E isso, para ficar mais claro, o satélite, como é que ele opera? A luz, ou seja, a radiação, tem as suas propriedades: absorção, reflexão, transmissão, espalhamento, emissão também. Então, com base nessas propriedades, o satélite vai fazer a observação dele. A plataforma está passando sobre determinado alvo e, dado o objeto, dado o fenômeno, ele está emitindo, está refletindo a energia. Então, o que o satélite vai fazer? Ele vai quantificar aquela intensidade de energia que os alvos eles estão emitindo. Só que tem alguns probleminhas aí que a gente vai ver mais adiante, né? Ó, nesse texto aqui mesmo, as estações de recepção do sinal recebem essa informação, grava a intensidade de luz em formato de imagem matriz. Ou seja, eu estou tentando resumir uma coisa muito ampla, sabe? Mas a gente chega lá. Somente parte dessa energia alcança a superfície terrestre. Estudos indicam que, a partir da atmosfera, somente 25%, ou seja, de 100% da energia incidente, da radiação incidente, somente 25% alcança a superfície terrestre. Então, porque ocorre um espalhamento, ocorrem umas transformações, porque existem agentes espaciais, agentes atmosféricos que interferem nessa relação de recebimento da energia direto da fonte natural. E a gente está aqui já entrando mais ou menos em 10 minutos de fala. Eu gostaria de lembrar aos alunos que a palavra paz é PDI. Então, lembrando aí para vocês, que a nossa palavra paz é PDI. Aqui fica mais claro nesse slide o que eu estou explicando, a complexidade que é o sensoramento remoto. Tem ali uma fonte natural, que é o Sol, radiação solar incidente, ou seja, a fonte de energia está vindo por ele, e no meio do caminho ele encontra com diversos agentes atmosféricos. Você tem, por exemplo, ali, aqui, esse arco ali representa ali de uma forma lúdica, né? Ele representa ali as camadas da Terra, as camadas da atmosfera. Então, isso aqui seria o topo da atmosfera e a superfície terrestre seria a base da atmosfera. Então, a gente considera o seguinte, que parte dessa energia, ela foi entrando, ela já sofreu algum tipo de transformação aqui na atmosfera. Ela já foi refletida ou absorvida pelas nuvens. Ela já foi absorvida por vapores d'água, ou seja, aerossóis, que são partículas em suspensão na atmosfera. Quando a gente fala aerossol, a gente está falando de qualquer tipo de partícula em suspensão na atmosfera. Por exemplo, quem já não ouviu dizer que, por exemplo, lá na Ásia, onde a gente tem ali uma incidência muito grande de vulcões, quando os vulcões eles estão em erupção, jogando todos aqueles produtos no espaço, né? Melhor dizendo, quando estão jogando aquele produto na atmosfera, ocorre que lá na Europa, às vezes, os voos são cancelados por causa daquelas partículas de poeira, né? E retículos que ficam em suspensão, atrapalham as viagens aéreas. Os voos são cancelados, os aeroportos ficam no solo. Melhor dizendo, os aviões ficam no solo. Eles não voam porque da alta densidade, alta concentração de partículas na atmosfera. Então, aerossol pode ser isso, pode ser, por exemplo, gota, nuvem de chuva, né, gelo, água ali na atmosfera. Eles vão absorver parte dessa energia que está entrando. Então, você viu ali no esboço que a própria superfície terrestre também tem suas propriedades. Radiação infravermelha emitida pela superfície. Absorção e emissão por gases atmosféricos, água, poeira. Emissão a partir de superfície. Então, a nuvem também está emitindo uma determinada quantificação de energia, de luz.
E a própria Terra também. Então, isso é complexo de entender, porque quando você adquire uma imagem de satélite, então ela vem com a característica visual. O que é uma imagem? A imagem é uma quantificação de uma intensidade de energia de determinado alvo. Tem um alvo lá, por exemplo, você está olhando, por exemplo, uma imagem de um reservatório. Então, aquele reservatório tem um comportamento espectral, né, dentro das propriedades que a gente falou, absorção, emissão, espalhamento da energia. Para outro tipo de alvo, é um outro comportamento, é uma outra intensidade de energia que aquele objeto pode estar refletindo. Então, isso é interessante porque a imagem que você vai receber, a imagem que vem da operadora internacional, a imagem à sua disposição, que é um produto final, que a imagem nada é do que uma matriz com valores numéricos que representam essa quantificação, consegue entender? Essa imagem vai vir já com um comportamento não esperado, porque, como eu falei para você, somente 25% vai alcançar essa parte aqui, que é a parte de tocar a superfície terrestre. Eu vou ler aqui rapidinho essa parte, para não me alongar muito. A imagem ao lado da adaptação contribui para despertar o interesse sobre a aplicação de processos da correção dos efeitos atmosféricos que causam alterações na imagem final. Então, o produto que você vai receber, ele já sofre essas alterações. Ele já não é um produto com aquela quantificação como seria, né? Porque é difícil, é complexo para o sensoriamento remoto, até hoje, conseguir quantificar com precisão quanto de fato de energia que a Terra está sendo atingida, né? Ou seja, qual é mesmo a quantificação da energia incidente. Então, aqui a gente fala dos atores responsáveis, está muito bem explicado, você pode ter acesso à apresentação também. Vamos aqui ao próximo passo. O que a gente entendeu até aqui? Vou tentar resumir para você, acrescentando mais algumas informações. De forma natural, ao entrar em contato com gases atmosféricos, vapores d'água e aerossóis, né, toda a energia que chega até a superfície terrestre sofre o processo de espalhamento. Isso pode modificar o aspecto visual da imagem. Então, a imagem propriamente dita ela vai ser modificada graças a essas propriedades mesmo naturais, não é verdade? Devemos utilizar uma modelagem atmosférica para transformar a quantificação recebida para valores de reflectância, ou seja, reflectância no topo da atmosfera, que é a reflectância TOA, que a gente chama no sensoriamento remoto, e a reflectância na base da atmosfera, que é a reflectância de superfície. Então, os processos computacionais, eles possuem algoritmos que têm lá a sua importância para corrigir esse efeito do espalhamento da energia. Na época da passagem, né? Na época da aquisição, lá que o satélite foi no local. Então, é legal isso aí. E é importante. Você tem duas metodologias que são conhecidas pela comunidade de geotecnologias, que é o método de extração do objeto escuro, é o DOIS-1, e o modelo de transferência radioativa Second Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum, ou seja, o famoso 6S. Então, você tem duas modelagens para tentar minimizar os efeitos do espalhamento da energia. Radiação eletromagnética é a oscilação de energia nos campos elétrico e magnético. Radiação e luz são sinônimos. Radiação incidente é a radiação que encontra uma superfície, aquela radiação que está chegando, aquela que encontra um alvo, né? Satélite é uma outra nomenclatura para a plataforma. Então, por exemplo, satélite Landsat. A gente cientificamente chama de plataforma Landsat, porque ele é como se fosse realmente uma plataforma carregando vários objetos, né? Esse objeto que as pessoas falam que são os sensores, é cientificamente conhecido como instrumento imagiador. É como se fosse a câmera a bordo da plataforma. Então, você tem ali o sensor, todo mundo que eu até falei, correção atmosférica é o processo que vai minimizar isso aí. Então, eu acho legal o sensoriamento remoto, e você também, com certeza, estava ansioso por essa palestra, com certeza você gosta dessa aula. Então, vamos adiante. O espectro eletromagnético. Agora que a gente vai entrar numa temática que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, a gente nem percebe. O espectro eletromagnético vai te dar uma compreensão. Ele vai pegar os intervalos, né, de oscilação de onda e vai fracionar em diversas faixas. E isso vai dar uma compreensão para o que a gente faz no dia a dia, por incrível que pareça. Vamos lá.
O espectro eletromagnético é o intervalo por onde se propagam todas as frequências da radiação eletromagnética. Então, ele é um instrumento. O espectro eletromagnético ele é um instrumento de medição. E ocorre que dependemos muito dele, e a gente nem percebe porque não é uma coisa, ele não é, esse é o nome científico dele, né? O espectro eletromagnético. Só que a gente não ouve ele muito no dia a dia, salvo algumas pessoas que já estão um pouco mais antenadas, elas têm noção do que é isso aqui. Então você vê que é uma quantificação dessa energia incidente, dessa radiação incidente, ela foi classificada em diversos intervalos. E com base nesses intervalos, nós podemos extrair informação. É verdade? Sim. Nós podemos extrair informação da luz. Já, isso é absurdo. Eu falei, não é absurdo, não. Se você considerar aqui o instrumento, né, o espectro eletromagnético, você tem, nessa parte direita, aqui, esse tipo de propagação de ondas médias, ondas de rádio, o HF, micro-ondas também. E você tem do outro lado esquerdo aqui do espectro, um outro alcance, raio-x, raio gama, raio cósmico e etc. Então, por que a gente tem esse destaque aqui com bastante veemência? Porque o ser humano não consegue enxergar com o seu objeto receptor, que é o seu olho, o olho humano, ele não consegue identificar nenhuma dessas luzes, ele não consegue ver esse tipo de onda, esse tipo de luz. Ele não consegue ver. Ele consegue ver somente o que está aqui dentro do espectro eletromagnético, aqui no recorte do visível, que é uma pequena fração que fica aqui entre o infravermelho e o ultravioleta. Então, aqui é indo para o infravermelho e aqui é indo para o ultravioleta. A gente não consegue enxergar nenhum dos dois, desses extremos. A gente só consegue enxergar os que estão nos canais vermelho, verde e azul. Então, está aqui. A gente tem, matematicamente, a gente tem esses intervalos de onda assim, sendo medidos, né? Começando do violeta, aqui do azul, fazendo uma transição para o verde, passa pelo amarelo ali, que tem umas interfaces, e chega para um vermelho. Só até aqui que a gente chega. Então, nosso objeto, o seu elemento remoto depende do seu objeto receptor, o seu olho humano. Por exemplo, quando a gente olha para a vegetação, a gente olha ali, que plantinha legal, é verde, né? Mas será que todas as plantas são verdes? Claro que não, né? Você não enxerga todas as plantas verdes. Tem planta que você enxerga vermelho, tem planta que você enxerga amarelo. Eu dou muito exemplo daqueles IP. Lá em Brasília, o pessoal fica muito empolgado com a época dos IPs. O IP rosa, o IP amarelo, aquela planta, né? Característica lá de temporada, que ela vai mostrar várias tonalidades diferentes. Então, considerando, por exemplo, os seres vivos como a planta, ele possui propriedades do sensoramento remoto no sentido que ele está refletindo o verde. Então, entrando a radiação eletromagnética na planta, ela tem o seu processo lá de fotossíntese, então parte dessa energia ela vai reter, ela vai transformar, e a gente vê o verde, porque na verdade a planta está refletindo o verde. Consegue entender? Refletindo a particularidade que a gente só consegue visualizar do espectro eletromagnético. Tem o infravermelho também? Tem, a gente não consegue ver, a gente só consegue ver ali o verde, porque ela está refletindo o verde. Então, quando a planta está amarela, significa que ela está refletindo, não que ela seja amarela, que ela está refletindo amarelo, é verdade, sim. Então, aqui a gente tem o espectro eletromagnético, que é o nosso instrumento de medição, e com base nesse espectro eletromagnético, agora que eu vou sair um pouco desse tecniquez aqui e vou para uma parte mais, digamos assim, uma parte mais que vai elucidar muita coisa, né, do sensoramento remoto. Eu tenho esses cases aqui que eu posso clicar para dar um salto e é onde eu vou mostrar para você alguns questionamentos que são interessantes, são algumas brincadeiras que eu faço com o pessoal quando estou dando aula de sensoramento remoto, que os alunos começam a ampliar sua percepção. Vamos lá. Cada particularidade desse espectro a gente compreende como faixas ou bandas, sabe? Então você tem a faixa do vermelho, você tem a banda do vermelho, você tem a faixa do verde, banda do verde, do azul, do infravermelho, red edge, e assim por diante. Então, esse tipo de comportamento ele é importante porque você quer estudar, às vezes, as faixas individuais e você quer estudar também essa combinação de faixas. Quando as faixas se combinam, elas geram uma informação sobre a superfície, sobre o alvo que você está estudando. Então, aqui tem um conceito interessante dessas bandas, porque essa radiação
essa quantificação de energia que é refletida pelos objetos, o satélite vai armazenar com formato de número digital e vai gravar numa matriz, num instrumento também, formado por linhas e colunas. Uma matriz é isso. Então, cada banda tem um nível de cinza. Ela é entregue para você no nível de cinza, sendo que você precisa combinar essas bandas para você obter sua imagem colorida. Então, cada quadradinho dessa matriz a gente chama de célula ou pixel. É igual lá no Excel, batalha naval. B4 é uma interseção entre a coluna a coluna B e a linha 4. Então, o que é aquilo ali no Excel que fica marcando ativo? É a célula, não é verdade? A célula ativa, você lembra no Excel? Aqui é a mesma coisa. O pixel é a menor unidade da imagem. É a interseção entre a linha e a coluna. E também você tem um exemplo, né, para algumas plataformas, Landsat 7, uma comparação, 7.5 e o Landsat 8, que é uma continuidade da missão. E o que é a missão que a gente faz? É quando o governo, a instituição lança os satélites, eles têm uma vida útil para fazer ali a sua observação, a sua passagem pela superfície terrestre. Então, as missões elas são numeradas, né? Landsat 8, Landsat 7, vai lançar o 9 depois, e assim por diante. Só lembrando, pessoal, mais uma vez, que a palavra-chave é PDI, tá legal? Então, fica anotado aí. Então, você tem aqui uma visualização rápida, um quick view, com a imagem com a característica de infravermelha, ela é mais vermelhinha, ela tem várias faixas sendo combinadas. Aqui a gente tem uma combinação com um comportamento de cor natural, você tem essas combinações também, que pode fazer para essas famílias, aqui é para a família do Landsat 7.5 e para a família do 8. Você combinando essas bandas nessa ordem, você vai obter esta característica. Então, além de você adquirir a imagem, Jorge, eu tenho que fazer um processinho? Sim, exatamente. Tem que fazer um pequeno processo para você ver o alvo, enxergar o alvo, como ele tem que ser. E também vale mesmo para falsa cor aqui. Aqui a gente tem um programa chamado Envy, né? Até um print bem antigo, ele está tendo a versão, acho que 5 ponto alguma coisa, 5.4, 5.7, não sei. E a gente tem uma imagem colorida, um recorte de uma área característica de agricultura, porque você vê pelos talhões que tem aqui, né? Os talhões de agricultura, esse verde brilhante, e você vê os pivôs de irrigação. Os pivôs estão sem a cobertura da cultura, já você deve ter, ou está num momento de repouso, ou já foi coletado lá. Né? Tem esse comportamento, e os que têm alguma coisa estão mais verdinhos, consegue entender? Então, além de você também conseguir essa cobertura de conhecer as faixas, conhecer as bandas, você precisa de competência para a interpretação da imagem. Eu tenho várias faixas aqui, e para esse satélite, a faixa 654 me deu essa resposta. Então, você precisa conhecer, às vezes, a região, para que você consiga identificar, aquele verde ali significa, aquele verde ali, apesar de ser bem parecido com o outro, é uma outra cultura. Eu sei porque eu passo de carro lá na porta da fazenda, eu vejo. Eu passo perto da lavoura, eu vejo. Aquilo ali se confunde, às vezes, um comportamento, um padrão de cana-de-açúcar pode se confundir com um padrão de milho, para determinadas plataformas, porque Landsat é uma plataforma de observação da Terra, né? Então, ela passa sistematicamente cobrindo o planeta inteiro. Sendo que, por isso, o tipo de resolução dele vai te dar uma certa proximidade com determinados alvos. A agricultura eu consigo ver, mas eu não consigo ver aqui na imagem Landsat, por exemplo, a casa da pessoa, a pessoa. Porque para esse tipo de satélite de observação da Terra, mais científico, eles têm que ter realmente uma abrangência muito grande. Agora, quando você contrata serviço de um drone ou de uma imagem de alta resolução, ali exemplo do Google Earth, que todo mundo conhece, você vai ter uma identidade maior com os alvos. Ali você consegue ver a diferença, talvez, da cana e da soja. Você entendeu? O comportamento espectral delas não considera somente a questão de combinar as faces para identificar os alvos, mas também outras características, como forma, sombra, rugosidade. Você vai ver ali nos objetos, e os objetos ficam se diferenciando. Agora vamos começar o nosso quiz, nosso conjunto de perguntas e respostas. Eu vou fazer umas perguntas aqui e algumas provocações.
E eu espero que você possa aí no seu comentário, no YouTube, você começar a raciocinar com a gente. Agora que a gente vai ver aplicação prática do sensoriamento remoto, porque dá uma palestra de sensoriamento remoto para você e falar de uma opção de coisa científica ajuda, enriquece, engrandece e é fundamental. Só que precisa também de ver uma certa aplicabilidade, para que você... agora eu entendi e tal, como é que funcionam as coisas. Nosso conjunto de perguntas e respostas ele vai jogar um pouco de luz nisso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a brincadeira. Princípios de sensoriamento remoto para praticar durante as suas férias. Imagina você, moça e rapaz, no seu momento de descontração, onde você deixou o interior, você deu uma de Jorge Santos, vou deixar o interior de São Paulo e vou lá para o Rio de Janeiro ver a família, ou vou passear em outro lugar, vou para o litoral. Que maravilha, né? Vamos viver a vida sob as ondas? Bacana, né? Então, qual é a recomendação que você tem quando você está numa certa exposição do sol? O que você tem que fazer? Usar o filtro solar, não é verdade? E por que você tem que usar o filtro solar? De onde surge isso, né? Então, isso aqui é uma provocação. Você tem aqui, sem protetor solar, você tem aqui o UVB e o UVA. Ou seja, são raios ultravioletos, os dois são. Aqui são as camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme. E você vê o tipo de comportamento sem filtro solar, com filtro solar orgânico e com filtro solar inorgânico. Você vê aqui, na íntegra, uma propriedade de sensoriamento remoto. Então, quais são as propriedades que você está vendo aqui? Se você não tiver com o filtro solar, o que vai acontecer? Uma absorção. E lá no seu espectro eletromagnético, você vê aqui, onde está o V? Está vendo? Então, o sol está ali na praia para todos, mas ao mesmo tempo você tem que ter um certo cuidado, não é verdade? Então, essa pergunta e resposta: por qual motivo nós devemos utilizar o filtro solar? Vou deixar para você responder aí. A resposta já é praticamente dada, né? Mas você possa responder lá no seu chat. Então, eu vou passar aqui para a próxima. Bacana! Princípio de sensoriamento remoto para praticar nos momentos únicos da sua vida. Então, a gente tem ali a ilustração de uma menina gestante, né? Encantada com o desenvolvimento da vida. Ela está encantada ali com o momento de ser mãe. Então, por que gestantes devem ficar longe dos raios-x? O médico falou, se tiver algum problema na sua mão, se você bateu com alguma coisa e sentiu que está diferente, se você está grávida, você não pode fazer o raio-x. Por quê? Essa é uma pergunta. Uma pergunta que também tem um princípio de quê? Já fui no Hulk, peraí. No Hulk de novo, não. Isso é um princípio de sensoriamento remoto. Olha para o instrumento e olha para a escala. Cadê o raio-x? Porque a gestante não pode utilizar o raio-x durante a gestação. É uma pergunta. Vou deixar para você. Agora aqui a gente tem princípios de sensoriamento remoto aplicados na ficção científica e na fantasia. Até a fantasia precisa de ciência, né? Porque se a fantasia não tiver um pouco de embasamento científico, é preciso muita criatividade. Então, a pessoa pega um pouco da ciência ali, faz uma brincadeira, e a gente gosta, a gente torce. A gente tem o Verdão aí, conhecido de todo mundo, é o Hulk. Entendeu? Obviamente que você tem que ter uma certa... A ficção científica, o nome já diz ficção científica. Ou seja, é embasado na ciência, mas pode ser que não aconteça daquela forma. Quem viu, por exemplo, o seriado Breaking Bad, tem hora que o Walter White ele pega um cristal daqueles, ele está diante lá de uma pessoa lá, que está colocando um amigo dele sobre perigo, né? Ele joga aquele cristal, explode, destrói o ar-condicionado, faz Breaking Bad é um seriado sobre o uso da química, né, para o mal, a química do mal, aí que rebatizado. Então ele joga aquele cristal, explode tudo. Na verdade, aquilo ali não acontece, mas é dentro da mitologia do Breaking Bad, tá valendo, consegue entender? Então você tem que ver a obra, apreciar a obra, mas você tem que ter ali o bom senso. Por exemplo, você gosta de Star Trek. Você viu lá a Enterprise na velocidade dobra
e vai alcançar ali outros locais, ela vai naquela velocidade e entra como se fosse no warp, né? E se teletransporta para outro lugar. Aquilo é ficção, não fã de Star Trek gosta, mas aquilo não acontece, né? Não acontece. Não tem velocidade de dobra. E aqui a gente tem o nosso Verdão também. O pessoal fica até curioso. Jorge, quem é mais forte? O Hulk ou a costureira do Hulk, não é verdade? Porque ele consegue rasgar a roupa toda, mas a calça dele fica ali intacta. O pessoal até brinca com isso. Jorge, tem um furo nisso aí. Mas beleza, deixa essa questão da calça do Hulk para lá. Porque podemos ficar verdes e fortes com raios gamas, mas o que são os raios gamas que dão a força para o Hulk? Vingador mais forte. Está uma disputa entre ele e o Thor, né, para saber quem é mais forte. Então, raios gamas. Olha lá o raio gama na escala, não é verdade? Então, você fica aí. A gente pode ficar verde com o raio gama. O que é o raio gama? Então, vou deixar para você pensar aí. E vamos respondendo depois. Agora nós temos as nossas conhecidas empresas de radiodifusão, de TV ali. Tem a Globo, Record, SBT e tal. Então, você está encontrando agora os princípios de censuramento remoto aplicados na gestão dos bens públicos. Pergunta. Aqui a gente não vai entrar em política, não, tá? De querer a favor, contra nenhuma emissora ou grupo privado, nem depreciar, nem nada. A gente está tomando um exemplo, um fato. O fato é que essas empresas elas exploram o espectro eletromagnético para a sua atividade. A atividade delas não é nada se não houver uma permissão para elas explorarem o espectro eletromagnético. Então a pergunta é: grupos privados podem deter o controle da radiodifusão? Em outras palavras, o espectro eletromagnético ele passa a ser, há um entendimento dentro da legislação brasileira que ele é um bem público. Então, uma empresa privada pode controlar um bem público? É uma pergunta. Então, uma pergunta que a gente joga no ar e que você pode ir olhando aí na apresentação e respondendo com calma. Lembrando que a gente está chegando no finalzinho aí da minha conversa, né? Então, se você não ficou por dentro, a palavra passe é PDI. Então, tá aí para você pensar. E eu também gostaria de deixar uma recomendação. Esse foi o livro da capa roxa, ou da capa lilás, onde eu comecei a estudar. Foi o livro Fundamentos de Censuramento Remoto e Metodologias de Aplicação. Acho legal você, se tiver oportunidade, faz sua reserva, compra esse livro. E, gente, livro nunca sai de moda. Lives são maravilhosas. Eu sou mais conservador, tá? E-books são legais, mas não tem prazer melhor do que você pegar o seu café ou pegar sua água, pegar o seu livro lá, do professor Maurício e de outros autores também, sem cometer nenhuma injustiça. Estou falando do livro que me ajudou quando eu comecei, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Você deve buscar outros autores também. Até porque quem pratica ciência acadêmica, né, a atividade acadêmica requer que você tenha contato com muitos autores. Então, deixa a minha dica aí, que é o livro que eu comecei, Fundamentos de Censuramento Remoto e Metodologia de Aplicação. Tudo muito bem explicadinho. Esse livro aí, você faz sua reserva, você compra o seu livro, compra outros também. E livro nunca sai de moda, né? O livro é amigo. Nós temos que ser amigos dos livros, não é verdade? Então, tá aí. Eu gostaria de agradecer a organização da Universidade Federal Rural pela oportunidade de deixar esse que vos fala aqui participar também, deixar seu recado. Então, Vitória, contigo. Tá ok a apresentação. Só você me dá as coordenadas agora. Sim, a gente está no tempo. Vamos lá? Pergunta 1. A Júlia Ferreira está perguntando assim: como distinguir os alvos que sofrem absorção? Mas todos os alvos, Júlia, eles têm um comportamento dentro daquelas propriedades do censuramento remoto: absorção, reflexão, espalhamento. Na verdade, qual é a nossa participação? A gente tem que
cabe ao utilizador da imagem, a pessoa que está utilizando a imagem, cabe a essa pessoa olhar para o que ela precisa e ali extrair a informação que ela precisa através de processos computacionais. Eu preciso, como você falou, segmentar esses alvos. Eu quero dizer, me dá só a soja, me dá só a cana, me dá só a água, me dá só... Então, se eu quero segmentar, acho que não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para você, mas isso é o princípio de censuramento remoto. Isso é um processo posterior ao recebimento da imagem. Você recebe a imagem e você pode ali aplicar esses processamentos. Vamos lá. A Júlia também perguntou, como identificar os alvos em espectros de luz não visíveis? Como identificar os alvos em espectros de luz não visíveis? Então, você vai fazer a combinação de bandas. Como eu falei, está tudo ligado. Dentro da combinação de bandas, você vai determinar qual é a informação que eu quero identificar. Se eu quero identificar a vegetação, quais são as combinações de bandas que vão refletir melhor a vegetação. Consegue entender? O sensoriamento remoto, aí a gente já sai um pouco de sensoriamento remoto, entra no que a gente chama de processamento digital de imagens, o de PDI. Você partiu de um princípio, de todo aquele embasamento, né? Todo esse arcabouço, e agora você parte para a execução. Eu preciso discernir o alvo. Então, essas combinações de banda que eu falei lá na apresentação, elas vão dar condições para você alcançar esse objetivo. André Monteiro, pergunta 3. As imagens geradas por drones têm menos necessidade de correção atmosféricas? Pode ser uma vantagem em relação aos setores de satélite? Olha, André, né? André, eu vejo muito questão de aplicabilidade. Para determinado tipo de atividade, o satélite tem o seu papel. Para outro tipo de atividade, o radar tem o seu papel. Para outro tipo de aplicabilidade, o drone tem o seu papel. Por exemplo, vamos considerar que hoje em dia a gente fala muito de drone, né? Drone para lá, drone para cá, a pessoa... eu lembro quando eu era criança, tinha um brinquedo, acho que era Autorama, assim, eu sou muito antigo, né? Então, sou lá do período Cretáceo, então abstrai aí. Tinha esse Autorama era um brinquedo que a pessoa controlava, né? Então, muita gente olha o drone como um brinquedinho, tá entendendo? E talvez não dê tanta atenção para princípios físicos de sensoriamento remoto lá. Vou dar aqui um stop no meu contador. Ele já está dizendo que meu prazo está estourando. Mas estou no prazo ainda. Então, dependendo do que você vai fazer, você vai... Oi? Oi? Estou olhando aqui também. Dentro do que você vai fazer, você vai obter certa tecnologia. Imagina você que tem interesse em mapear uma bacia hidrográfica inteira. Você vai fazer isso com drone? Não vai. Você consegue ter a dimensão de uma extensão de uma bacia hidrográfica? O que a gente fala de bacia hidrográfica, na verdade, é uma subbacia, né? Então, tecnicamente, a gente está olhando para uma subbacia, a gente fala que é uma bacia. Mas não, é uma subbacia. Uma bacia hidrográfica é algo muito grande. Você não consegue, humanamente falando, mapear isso com drone. Como você vai mapear uma bacia hidrográfica com drone? Imagina o processamento que seria uma grande extensão de área. O drone é feito para áreas pequenas, não é verdade? Aí você diz se tem necessidade de correção atmosférica. Olha, os princípios que acontecem com o satélite acontecem com o drone também, porque ele também não depende dessa questão de obter informação do que o alvo está refletindo. Então, se o princípio dele for o mesmo do satélite, então ele tem ali uma influência, sim, da nuvem, do gás. Consegue entender? E pode ser uma vantagem em relação aos setores de satélite? Eu não sei se eu não diria uma vantagem, né? É porque a galera anda muito nesse negócio do Fla-Flu. Quizis é melhor que Quegis, Flamengo é melhor que Vasco, Corinthians é melhor que Palmeiras. Então, o que é melhor? A galera tem muito essa questão de parametrizar o negócio dentro de uma dualidade, né? Mas não, aqui não tem questão de ser vantagem no sentido de ser melhor. Eu quero me fazer entender, né? Se de fato é isso que você explicou ali,
Não, não tem muito isso, não. É mais aplicabilidade mesmo. Olha, para determinado estudo, você tem que comprar mais satélite. Para determinado estudo, você tem que comprar um drone. Entendeu? Pergunta 4. Júlia, novamente. Raio gama tem comprimento de onda menor ainda. Isso, boa observação. O raio gama é que eu já tirei a apresentação já, então já era. Mas você vai ter acesso depois. A penetração dele é muito maior, é no nível molecular. Enquanto a penetração do ultravioleta, da parte mais esquerda, você consegue sentir o efeito na pele. O raio gama é no nível molecular, na questão de molécula. Então, ou seja, por isso que o Hulk, né? Olha, agora ali, abstrai, é ficção. Abre aspas, ficção. O Hulk, ele tem a força dele a partir de um experimento bélico. Uma explosão da bomba gama, ou seja, uma bomba que tinha uma propriedade destrutiva, né? E afetou ele e houve uma modificação genética lá. E aí parece que o Hulk aí já é do ponto de vista psicológico, né? Ele é um alter ego de Bruce Banner no que se refere como é que eu posso dizer? A toda aquelas energia que ele estava dentro dele, ele ficou raiva e tal. Mas isso é tudo ficção, tá? Não tem nada a ver, não. Mas o princípio físico ali de relacionamento remoto é isso que você está falando. É penetração a nível molecular. É muito mais. O ultravioleta, a luz ultravioleta queima a pele. O raio gama, nem precisa dizer, né? O que faz? Né? Deixa eu ver aqui. Pergunta 5 também da Júlia. Júlia gosta de sensoriamento remoto. Que ótimo, Júlia. Somos uma parceria, Xereque e o burro. Eu sou o qualquer um que você quiser. Então vamos lá. Tem aqui. Porque o comprimento de onda do raio-x é curto, por isso tem uma energia maior do que a luz visível. Não. Eu vou responder melhor a sua pergunta. A mulher grávida não pode fazer exame de modo algum com raio-x, nem pensar, por causa que a penetração do raio-x é maior do que o ultravioleta e menor do que o raio gama. A mulher não pode, em hipótese alguma, ser irradiada por raio-x, porque ele mostra a penetração da luz é tão forte. A radiação é tão forte que mostra nossos ossos. Você vê uma foto do Jorge na câmera normal. Se for num raio-x, tem que se bombardear com luz para mostrar os meus ossos. Então, caramba, vai afetar o bebê. Pode dar câncer no bebê, pode dar alguma disfunção no bebê e vai dar mesmo, entendeu? Não pode, de modo algum. É por isso. Por causa da penetração, da absorção daquele tipo de radiação, daquele tipo de luz. Beleza. Joyce Alves aqui agora. A modelagem é o processo de segmentação dos alvos? Não. A modelagem é o processo de correção de todas aquelas interferências daqueles atores atmosféricos que vão causar toda aquela bagunça, ou melhor, aquele espalhamento. Eu falo de espalhamento, eu penso logo em criança. Meu filho aqui joga as coisas no chão, eu penso logo em criança. Então, a correção vai poder minimizar esse espalhamento da energia. Ou seja, parte da radiação se perde, porque ela se espalha, porque tem os atores atmosféricos, tem também, né, essa questão da própria atmosfera mesmo, ela vai absorver, refletir parte dessa luz. Você viu ali no esquema da Terra, né, que tem a energia que vem do Sol, mas a Terra está emitindo a sua própria energia também. A Terra está refletindo a energia que veio do Sol, as propriedades elas se perpetuam, inclusive no espaço. Então, vou ver aqui. Pergunta da CEF, Daniel Assunção. Qual a melhor combinação para conseguir uma cor natural? Com as 4 bandas do Cibers 4. Para depois classificar e verificar o uso do solo. Você tem 2 perguntas aqui embutidas, né? Então, Cibers 4. O que é o Cibers 4? É uma plataforma, é como se fosse o Landsat, como se fosse o Worldview, como se fosse o Iconos, como se fosse o QuickBird. É um satélite, uma plataforma. E ali ele tem as suas particularidades. Então, quando você tem um satélite à sua disposição, você tem que estudar o satélite. Bom,
Tem o Cibers 4? Bacana, né? Tem mais Cibers 4? Tem. Então, o que o Cibers 4 oferece para mim? Aí você tem que estudar as bandas do Cibers 4. O Cibers 4 vem com quais bandas? Azul, vermelho, verde. O Cibers 4 não tem a banda azul. Então, você não tem uma combinação em cor verdadeira. Você tem uma combinação em cores naturais. Uma combinação em falsa cor. Porque só é cor verdadeira quando tem a faixa azul. E ele tem ali as suas bandas. Então, você vai combinar essas bandas e você vai entender quais são os tipos de combinação de bandas para o Cibers 4 que podem diferenciar melhor os alvos para você fazer o uso e ocupação do solo. Sendo que o uso e ocupação do solo não depende tanto da plataforma em si, porque você pode pegar qualquer imagem, até um drone, e você pode até vetorizar com a mão, você vai ter o uso e ocupação do solo. Então, são metodologias, né? Então, ele não depende somente gerar o uso e ocupação do solo não depende exclusivamente da tecnologia da tecnologia empregada, do Landsat, do Cibers. Ele depende também dos processos computacionais, que são os processos onde ele vai ali fazer uma classificação de imagem, uma segmentação, vai diferenciar os alvos. O software vai confundir também, porque às vezes eles seguem um determinado padrão espectral. Por exemplo, o solo de uma área urbana uma área urbana é o mesmo solo de uma outra área da imagem, uma outra área de um asfalto, de um asfalto não, de uma estrada de terra. Então ele vai confundir, sabe? Acontece isso, faz parte do processo. Então depende muito da tecnologia que você está usando, né? A tecnologia no sentido de processo computacional para poder fazer o tratamento da imagem e depois para fazer essa classificação e diferenciar as classes de ocupação do solo. Então não depende tanto do Cibers exclusivamente. O Cibers é melhor? Isso é discutível, né? Aí tem uma perguntinha da Patrícia Rezende também. Já está disponível a imagem do Cibers 4A? A Patrícia Rezende está bem inteirada aí, né? Porque o Cibers é uma missão de satélite também de observação da Terra. E teve todos, né? Eu falei que eles são numerados, Cibers 1, 2. Então, o Cibers tem uma vida média relativamente curta. Uma expectativa de vida de mais ou menos... As primeiras missões, ele tem uma expectativa de vida de 2 anos. Então, se ele conseguir prosseguir com a missão dele após os 2 anos, é lucro, né? Então, a gente tem o Cibers 4. Por isso que já foi lançado o 4A, porque ele é um satélite gêmeo. Eu não sei se ele tem eu não lembro de cabeça se ele tem todas as melhorias, se tem alguma melhoria ou se ele tem a mesma tecnologia do 4A, mas ele foi lançado para dar continuidade à missão. A missão foi bem sucedida e ele foi lançado para dar continuidade. Então, depois que ele lança o satélite, ele tem um período que eles chamam de fase de calibração, que ele vai fazer a estação terrestre em comunicação com a plataforma que está na órbita da Terra. Então, essa etapa de calibração ela é importante para poder gerar as imagens bem posicionadas, para saber se o satélite está respondendo, se os instrumentos dele estão respondendo, bateria solar, etc. O Cibers 4A ainda está na fase de calibração, de comunicação com a estação terrestre ali. Comunicação ele sempre teve desde que ele lançou, né? Por isso que a missão foi bem sucedida no lançamento. Mas existe uma fasezinha prévia onde ele vai... eles estão realizando alguns testes. Ainda não acabou essa fase, não, o Patrícia Rezende. Só para seu entendimento, ainda está rolando. Então, estou aberto a mais perguntas. Pode perguntar. Pois não? Lembrando ao pessoal que a palavra-chave é PDI, beleza? Estamos aqui já 2h46, nossa primeira apresentação aqui sobre sensoriamento remoto. Então, vocês acharam difíceis ali a apresentação? Pode comentar aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Em relação àquelas perguntas lá,
Por que a pessoa tem que usar filtro solar? Alguém já tem a resposta? Alguém não sabe? Eu posso responder para você. A pessoa tem que usar filtro solar porque a radiação ultravioleta tem uma alta taxa de absorção. Consegue entender? Ali na apresentação, se você tiver a oportunidade da universidade compartilhar essa apresentação com vocês, eu vou deixar à disposição da Universidade Rural, a apresentação, você vai ver que tem dois tipos de 3 camadas de pele e tem um primeiro tipo ali que está penetrando mesmo. E outro filtro solar mais aprimorado, ele vai refletir essa intensidade de luz. Aí tem uma perguntinha também aqui do digníssimo Maico. O que acontece com o Cibers 4A depois do seu tempo de vida? Vida lixo especial, lamentavelmente, infelizmente, é o que ocorre. Não somente o satélite Cibers propriamente dito, como também toda a engenharia que foi utilizada para colocar em órbita, consegue entender? Eles não vão lançando foguete, depois ele vai desacoplando uma parte, desacoplando outra. Tudo isso, meu querido, é lixo espacial mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter que mandar gente para o espaço fazer uma faxina, que está difícil, né? A resolução espacial do Cibers... Pergunta de José Vargas. A resolução espacial do Cibers 4A. O pessoal ficou interessado no Cibers 4A, que interessante. É melhor que os anteriores? Ele tem um instrumento imaginador 5 metros. Então, ele tem um instrumento MUX que ele é compatível com a missão Cibers, para dar continuidade à missão. Ele tem resolução espacial de 20 metros, que era o Cibers 1, 2 e o 3 deu problema no lançamento, a gente não chegou a usar a imagem dele. Mas é mais o 1, o 2 e o 2A. O 2A, o Cibers 2B tinha uma alta resolução também, um instrumento embarcado na plataforma, era a câmera HRC, ele também tinha uma resolução espacial de 2,5 metros. Tinha uma resolução melhor ainda do que o Cibers 4. O Cibers 4 tem um instrumento PAN, uma câmera, entre aspas, um sensor, entre aspas, onde ele vai te dar a resolução espacial de 5 metros. Ou seja, um nível de detalhes muito maior na faixa pancromática do que os outros satélites da missão. Então, respondendo ali as perguntas do quiz que você viu, por que a mulher não pode ser bombardeada por luz de raio-x, né? Radiação. Raio-x é radiação. Então, a alta taxa de penetração pode afetar o bebê e vai. Nenhum médico recomenda isso. Se a mulher bateu com o braço e se sabe se quebrou ou não, deixa daquele jeito lá, bota uma tala e vê como é que fica. Não sei como fazer nessa situação aí. É preocupante, né? Diz que se você estiver grávida, se você conhecer alguém grávida, é bom, a moça grávida, né? É bom a pessoa evitar fazer limpeza em cima da escada ou viajar para lugares muito longe, é bom ficar bem. Gravidez é um momento único da vida, tem que fazer tudo certinho e evitar qualquer tipo de transtorno, né? Qualquer tipo de imprevisto. A gente evita, né? Thales Teodoro, quais livros você recomenda para estudantes de sensoriamento remoto? Todos os livros, Thales, eu recomendo. Depende muito do seu planejamento pessoal, né? Tem livros que você vai ler, e também da temática. Tem livros que você vai ler que são livros de fundamentos. Tem livros que você vai ler mais voltados para aplicabilidade. Por exemplo, eu tenho um livro também, Fundamentos de Sensoriamento Remoto, aplicado na vegetação. Então, aquele livro que eu comprei para tomar daquele autor, né, a expertise daquele autor, o olhar do sensoriamento remoto para a identificação de alvos na agricultura, que é uma área que eu tenho interesse. Setor produtivo, eu tenho muito interesse no setor produtivo. A Júlia Ferreira deixou uma perguntinha também. Jorge, você tem algum site ou rede social onde você divulga o seu trabalho? Compartilha conosco para a gente seguir você. Legal. Eu sou instrutor GIS, eu tenho um site chamado Instrutor GIS, instrutorgis.com.br, e tem o Instagram também, Instrutor GIS. GIS de GIS
GIS não é GIS com EZ, não. De GIS não. É de Geographic Information System, em inglês. De SIG. Para Sistema de Informação Geográfica, é SIG. Então, em inglês fica GIS. Geographic Information System. Então, instrutor, GIS. É tudo junto. Você pode me achar no Instagram também. Tem meu celular também, que eu compartilhei no início do evento. Depois da retransmissão disso aqui, que vocês que vão ter acesso ao material, vocês podem ver lá meus contatos aí, fica à disposição, pessoal. Agradeço o carinho, Júlia. E também a gente viu ali no Hulk, né, que será que qualquer pessoa pode ser bombardeada pelo raio gama? Aí você pensa, caramba, se no nível no nível do micro-ondas, né, há pessoas que a gente vai lá, usa radiação para esquentar o alimento. Já é uma coisa que as pessoas já têm certo cuidado, é bom não usar muito aquele trem, não. Eu, pelo menos, não eu tenho micro-ondas em casa, esquento as coisas quando tem que esquentar, mas eu fico meio assim, fui estudar sensoramento remoto, tá vendo? Como tem os ditados que dizem, felizes são os ignorantes, né? Mas, na verdade, não. Micro-ondas, ele vai bombardear o seu alimento com uma determinada luz e aquela quentura também, vai gerar quentura que vai aquecer o seu alimento. Então, imagina no nível molecular, né? No nível celular. Gente, você morre. O Hulk não existe, né? no mundo real. Então, o nível de penetração é muito forte dessa radiação. E também falando ali sobre a radiodifusão que eu coloquei, né? SEC Globo, SBT, Record, Rede TV, CNT, Rede Viva, Rede Vida, eles podem ser donos do espectro eletromagnético? Claro que não. A lei diz que não. A lei diz que não, que o uso do espectro eletromagnético para a radiodifusão é uma concessão pública, ou seja, o governo sendo representado pelas entidades, suas entidades públicas, eles permitem que empresas explorem o espectro eletromagnético para poder fazer a transmissão da TV, porque você viu lá na apresentação, indo mais para a direita, ondas de rádio, não é verdade? E a gente tem isso aí. Então, ninguém pode... A concessão, a gente tem a concessão aí, é que existe uma política da boa vizinhança, né? O cara fez... Existe uma política da boa vizinhança nisso aí, né? Porque o cara fez investimento também. Ele ficou rico também com aquilo ali. A verdade não existe almoço grátis. Não existe. Mas a concessão, o certo é que o governo não quer se indisposição e deixar a gente desempregada, porque o certo seria, acabou sua concessão, vou renovar com outra. Adeus. Mas aí ninguém faz isso, né? As concessões que são provisórias acabam se tornando perpétuas, né? A Globo tem a concessão, o direito de explorar por 30 anos. Então, depois de 30 anos, teria que sentar os governos e estudar se vão renovar o contrato da Globo. Acaba renovando automaticamente por default, até por praticar a política boa vizinhança. A gente tem sempre que olhar pelo lado bom, né? Eles geram empregos, enfim, tem uma infraestrutura boa para fazer o trabalho deles. Então, isso não é algo que se perde no ar. Pode falar. Pessoal, obrigado aí pela participação, entendeu? Então, eu vejo vocês aí nas redes sociais e o que precisar do meu apoio, vocês podem contar comigo, tá certo? Então, a palavra-chave agora é finalizar. Vocês podem tocar aí. Você falou finalizar? A palavra-chave é PDI, pessoal. PDI é a palavra-chave e vocês podem tocar isso. Assumir aí. Então, foi isso, gente. Eu queria dar meu agradecimento, deixar meu agradecimento a todos vocês que ficaram com a gente até aqui agora e também ao Jorge Santos, palestrante maravilhoso, palestra ótima. Espero que vocês tenham aproveitado. E eu vou tirar aqui agora algumas possíveis dúvidas que surgiram lá no chat. Primeiro, que vai ter sorteio de um livro de sensoriamento remoto, que é o Sensoriamento Remoto da Vegetação. E vai ter um sorteio também do livro que a Mensurar, nossa patrocinadora, deu para a gente, que é o Geoprocessamento Sem Complicação. E os sorteios serão feitos ao longo do evento, tá? Então, fica ligado na hora do sorteio.
O Forms de presença está na descrição do vídeo, então vocês precisam abrir, preencher e enviar o Forms durante a palestra, e ele fica disponível até 10 minutos depois da palestra. A apresentação, toda a apresentação também ficará disponível aqui também no YouTube, tá? O cronograma do evento foi mandado para vocês por e-mail. Tem pessoas falando que não receberam, mas é porque normalmente está sendo enviado para a caixa de spam ou de promoções. Então, vai lá conferir se está lá. Se não tiver, vocês mandem para a gente pelas redes sociais do evento, que a gente vai tentar resolver isso. Então, foi isso. Esperamos todos vocês às 18 horas para a nossa mesa redonda, onde iremos falar sobre realidade aumentada e virtual, com a engenheira agrimensora Gabriela Valente e o sócio proprietário da JM Topografia e Projetos, o Juan Araújo, tá? Então, até mais tarde.